Vai começar o podcast do Brasil Times. Olá, amados, boa noite. É Vivo que te quero ver. Agora 7h37, terça-feira, estamos aqui no nosso programa É Vivo que te quero ver. E como eu tinha feito a promessa para você semana passada, depois o empresário Alex, que nos deu uma aula de empreendedorismo, de visão, trouxemos então a sua amada esposa, mas não somente esposa, advogada, mãe, mulher empreendedora, mais do que vencedora. E uma coisa que chamou muito minha atenção, na verdade, além de ser esposa, ela foi a mãe da fé do maridão, né? Coisa linda, linda, linda demais. Então, seja bem-vindo ao nosso canal É Vivo que te quero ver, aqui no Brazilian Times, nessa linda terça-feira. E vamos daqui a pouco conhecer essa pessoa maravilhosa que tem muito a agregar em nossas vidas, ok? Então, seja bem-vindo, fica conosco até o final e vai mandando suas mensagens que com toda certeza vamos estar respondendo vocês e vocês vão ser muito abençoados. Mais uma vez, welcome, seja bem-vindo ao É Vivo que te quero ver. Então, vamos começar conhecendo, né, da onde o seu nome, onde ela nasceu e por que ser advogada. Com a palavra, a dama. Olá, prazer, eu sou Daiane Mendonça, eu sou de Brasília, eu sou filha de nordestinos, né, porque Brasília tem muito isso, e aí nasci em Brasília e escolhi essa área de direito depois de, como todo brasiliense, estudar para concurso, porque a gente lá em Brasília, a gente gosta bastante de concurso público. Só que quando eu comecei a estudar para o concurso, eu me apaixonei pelo direito. E aí eu quis me aprofundar naquilo, e aí passou a ser um sonho. E aí, mesmo assim, com aquela toda dificuldade que eu tinha financeira na época com minha mãe, porque eu vim de um lar desestruturado, né? Eu fui criada por uma mãe solteira, ao lado da minha irmã mais nova. E eu tive esse sonho de me tornar advogada e consegui, minha mãe ali na luta financeira. E, enfim, eu consegui chegar nesse objetivo. Sim, eu tenho muito orgulho da trajetória, porque foi uma trajetória que eu andei ali de braços dados com minha mãe. Foi muita luta, muito perrengue financeiro, mas a gente conseguiu. Dai, eu vou, né, com toda a liberdade, chamar você de Dai, né? Assim, com todo carinho. Já quero dizer que eu estou muito feliz de ter você conosco aqui. I have a dream. Também. Eu tenho um sonho. E você é uma pessoa que demonstra para nós como vale a pena sonhar, independente da sua natureza, de onde você nasceu, não importa onde você nasceu, o importante é que você é águia. Você não nasceu para ser mais um, você não é a galinha de Angola, você nasceu para voar e voar voos altaneiros, né? Primeiramente, Dai, me fala um pouco de que lugar do Nordeste que são seus familiares, e mais uma vez eu já quero parabenizar sua mãezinha, porque eu sou muito apaixonada pela minha mãe também. E quando nós temos uma mãe que ora e que nos direciona, é algo fantástico. Por isso que eu creio que o seu digníssimo esposo falou tão bem de você semana passada, né? Mas fala um pouco da onde a tua família é do Nordeste e como foi essa resiliência de você ter vencido esse sabotador da escassez e estar aqui hoje sendo uma grande empresária vivendo o sonho americano. Então, minha mãe, ela é natural do Piauí. Piauense. Ela é de Teresina, do Teresina, Piauí. que lindo. E meu pai é de João Pessoa, na Paraíba. E aí, ele foi para Brasília, já são migrantes, né? Saíram das suas cidades e foram para Brasília, lá se conheceram. Meu pai tinha uma história bem complicada, pessoal, porque ele tinha, enfim, tinha tido um outro relacionamento e aí não tinha sido muito legal essa transição. E aí conheceu minha mãe e aí eles então ficaram juntos ali. E aí tem eu e a minha irmã. Infelizmente, meu pai, a partir de um certo tempo, ele escolheu ser ausente na nossa vida. Eu acho que eu tinha por volta de uns 12 anos, quando eu já não pude mais contar ali com aquela presença paterna ali, todo dia, né? Que toda menina precisa disso, né? Sim. E aí fui criada, então, pela minha mãe, que eu amo muito, e ela me trouxe essa base da criação, muito focada na educação. Minha mãe é da área da Secretaria de Educação, ali em Brasília, então ela sempre priorizava. A gente tinha muita dificuldade financeira, mas a nossa prioridade era o estudo. A minha mãe sempre priorizava. Daiane, você tem que estudar, e eu sempre também gostei muito de estudar, sempre me destaquei assim nisso, porque era algo que eu sempre gostei.
de estudar, não precisava nem de muito ninguém mandar, porque eu gostava de verdade. E aí, na trajetória, consegui concluir o ensino médio, concluí até com um pouco de folga, porque eu terminei bem cedo, para os padrões de idade normal, então eu terminei, e aí eu queria conhecer o mundo empresarial. Meu primeiro emprego eu tinha 17 anos. Uau, 17 anos. 17 anos. E aí eu trabalhei na antiga Microlins, que era famosa, que tinha umas franquias no Brasil todo. Então foi ali o meu primeiro emprego com 17 anos. E ali eu aprendi muita coisa, aprendi o que fazer e o que não fazer. Uau, que interessante, né? E aí gostei muito, e daí comecei a ter ali o meu dinheiro, aquelas coisas das barreiras financeiras de escassez ainda não tinham sido todas vencidas, mas foi um primeiro passo ali de uma menina que não tem um apoio financeiro de um pai, que tem uma mãe ali, assim, criando com muita dificuldade. Então tudo começou ali, foi quando eu comecei mesmo a despertar para trabalhar, para querer entender que tinha algo mais para ser conquistado. E no coração daquela menina de 12 anos, né? Assim, eu acredito, como você falou, né? A importância da figura paterna, né? Na vida de uma menina, de uma moça, de uma filha. A Bíblia fala em Mateus 3,17, né? Quando Jesus passa pelo batismo, eis que vem uma pomba no símbolo do Espírito Santo e posa sobre Jesus, e escuta uma voz do céu que fala: este é meu filho amado em que me comprazo. O que eu vejo em você já? Uma mulher forte, focada, e a tua identidade e propósito é muito definido. E diante dessa dificuldade da distância do pai, de uma menina criada com uma mãe, com uma irmã mais nova, como que foi você se encontrar como filha amada de um Deus poderoso que está trazendo você até aqui? Foi difícil, assim, não foi fácil. Saber que eu era filha amada foi algo que somente Jesus mesmo, mas foi uma construção, porque de fato era uma dor enorme. Toda menina, infelizmente, essa questão da paternidade é muito forte, essa ausência paterna é muito forte no nosso país. É algo que assola muitas meninas de todas as classes sociais. Infelizmente, essa questão da paternidade é algo muito triste e que acaba deturpando a nossa identidade como mulher, como menina. A gente não se sente... Às vezes, um problema que vem dos nossos pais, de um problema conjugal, você se questiona se o problema é você. Por que que meu pai me abandonou? O que eu fiz? O que faltou? Por que ele fez isso comigo? Por que ele me abandonou? Então, eu vivi uma adolescência com esses conflitos na minha mente. Então, essa ausência, ela foi me trazendo inúmeras dores. E aí, às vezes, a gente vê tantas meninas se submetendo a relacionamentos equivocados, coisas que elas não se sentem merecedoras de um amor, de um casamento. E tudo isso eu vivi. Eu não me achava... Porque essa questão da ausência paterna, ela traz consequências enormes na vida de uma mulher. Se só Jesus que tapa esse buraco e essa dor. Então, daí assim, né? O foco é vivo que te quero ver. Quando Deus trouxe para mim essa visão, mais de 20 anos atrás, é baseado em João 10:10. A Bíblia deixa bem claro que o ladrão só vem para matar, roubar e destruir. E eu coloco um acrescento: ele não brinca em serviço. Mas a bênção que hoje eu posso ver em você, que todo sofrimento, todo choro, a Bíblia fala em Apocalipse 21:4, né? Que Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima, ali não haverá mais pranto, nem dor, nem clamor, porque a primeira morte é passada, tudo se fez novo. Amém. E esse tudo novo está ligado ao João 10:10, a parte B. Ele veio, o ladrão veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus declara: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Amém. Eu vejo em você essa abundância. Amém, pastor. É muito claro ver que você passou por muita escassez, que você, né, não se conformou com a situação, e de igual forma também eu vejo assim, que o amor que você não encontrou no pai físico, você encontrou no pai espiritual. Exatamente. E ele veio para trazer a vida e vida em abundância, e essa abundância de vida talvez é que te levou, né, inclusive a ganhar teu esposo para Jesus, né, que eu quero saber agora rapidamente assim, quando você se converteu, quando Deus trouxe esse amor de
paterno, Abba Pai, né? Ai, quando eu descobri esse amor. Pai, Eu Abba não Pai. queria mais viver nada. Nada, Só não. esse amor. É engraçado porque, tipo assim, ó. Olha aqui pra mim, querido. Independente de você ser muçulmano, espírita, católico, evangélico, o que me chama a atenção no evangelho, porque o meu pai também abandonou a gente quando eu era criança. Meu pai, eu tenho, né? Somos em 4 irmãos de parte de pai e mãe. Quando eu nasci sozinho, né? Meu pai saiu quando minha mãe, eu nasci sozinho. Só que não só nasci sozinho, eu nasci tipo em setembro de 75. Eu tenho um irmão que nasceu em janeiro de 76. Adriano Teodoroski, meu irmão só por parte de pai. E de fato, assim, pra mim, talvez como homem também foi muito difícil porque eu morava numa favela, meu pai estava preso, afastado de nós. E eu sabia, preto, pobre, perdido em Curitiba, uma cidade, né, nos anos 80, muito difícil. Mas com 4 para 5 anos, eu sozinho na minha casa com meu cachorrinho, com o Pop, eu olhei pro céu e falei, Deus, se tu existe, me adote como teu filho. E eu louvo a Deus que quando eu comecei a ir à igreja, o primeiro versículo que eu aprendi foi Mateus 28:20, que fala, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. E aquela criança se sentia sozinha, conheceu o Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Eu tenho o Emanuel. O Emanuel é meu filho amado. O Emanuel é a base, a marca de um Deus que realmente não nos abandona. A Bíblia fala no Salmo 27:10, ainda que um pai, uma mãe te abandone, te esqueça, mas Deus vai te recolher. E sobre esse contexto, nessa verdade tão forte, o que diferencia o cristianismo? Você tem Deus, deusas, você tem entidades, você tem tudo que você quiser. Mas só existe um lugar em que você não tem um Deus, você tem um Pai. É no cristianismo. Porque Jesus, o nosso irmão mais velho, morreu na cruz do Calvário, declarando para mim, para você, para qualquer um, que todo aquele que vinha a mim, ele morreu de braços abertos, declarando, vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E esse aliviar nos leva a entender que nós temos um Pai. Quando Jesus falava, né, o meu Pai, eu sou, isso daí confrontava a religiosidade. Porque, além de tudo, nós não temos um Deus, nós temos um Pai. E é esse Pai que nos une, é esse Pai que nos tem palavra de vida eterna, e é Amém. esse Pai que você também encontrou, né, filha? Foi a minha, acho que a minha mudança mesmo de vida, de trajetória, tudo começou ali. Eu conheci através da minha irmã, porque minha irmã foi evangelizada na Sara Nossa Terra, porque ela era criança, minha irmã é mais nova do que eu, 5 anos, né? Uhum. Então ela foi evangelizada, me chamou, e eu lembro que eu também fui muito evangelizada num emprego que eu trabalhava. A minha chefe, ela sempre trazia a palavra, ela sempre ministrava, me chamava para fazer alguns propósitos de jejum, não sabia nem o que era isso. Que legal. E eu fazia. E aí, desde então, eu comecei a querer caminhar. Eu queria entender o que ela estava falando, eu queria entender o que é aquilo, eu queria mais. E aí, a gente fica com aquela sede por Jesus. E então, eu conheci esse Jesus e tudo foi mudando. Porque eu me senti a minha identidade restaurada, me senti filha amada, não me senti mais aquele sentimento de rejeição. E aí, tudo começou. Comecei a faculdade também por orientação dessa minha antiga chefe. Ela foi uma mentora na minha vida, né? E aí, comecei a faculdade. No último ano da faculdade, eu conheci o meu marido. Galera, agora aquele momento. Eu vou falar pra você, menina, que pessoas da semana mandavam mensagem e falavam assim, pastor, e quando que vai ir? E quando que vai? Porque cá entre nós, o Alex falava, semana passada, os olhinhos dele brilhavam. Falava, a minha esposa. E quando ele foi falando, daí eu confesso, quando eu conheci ele, juntamente com a sua filha, né, Kawai, foi engraçado que ele falava com você com muito carinho e ele tem, assim, uma gratidão. Porque além de você ser esposa, ter dado uma filha maravilhosa pra ele, né? Tá quantos anos? 5 aninhos? A tem 8. Tem 8 agora. Tinha 5, agora tá com 8 anos. Então, assim, além de você ter dado uma filha, ter levado ele a crescer,
O testemunho que ele deu quando ele falou, né, que o Jorge Aragão chamou ele para fazer aquela turnê, 5 meses, né? 5 meses com o aluguel Imagina. atrasado, sem ter que comer direito. Você pensa o quê? E você foi a mulher sábia, a mulher de Provérbios 31:10, que simplesmente falou para ele assim, não, isso é cilada. E a partir do não que Deus deu, foi um sim de mais de quanto? 4 anos? De 4 anos. Um contrato, 4 anos de prosperidade na vida de vocês. Então, assim, a galera ficou falando, a gente quer saber quem é essa mulher, como foi esse poder. Meninas, aproveita, pega o conselho da tia, vocês que são novinhas aí, 15, 16, 17, 18 anos, não entre de julgo desigual, busque realmente uma pessoa que ama o Senhor Jesus e, claro, pelo que eu percebi, ela estrategicamente sorriu pro Alex, primeiramente, né, acabou conquistando ele, mas depois ela fez a coisa mais sábia, levou ele para os pés de Jesus, porque, filha, você quer ser amada por um homem? Entenda que esse homem tem que amar Jesus. Se esse homem ama Jesus, É verdade. ele vai amar e vai cuidar de você. E um outro sabotador também é o medo, né? Então, você imagina eu vinda de uma família, assim, todo mundo, ninguém tem um casamento legal. Mãe, vó, Maldição tias, hereditária, como se isso, chamam, né? Maldição isso. hereditária. E aí, inclusive, o primeiro livro que eu li do Bispo Robson quando eu entrei na igreja foi ele se quebrando as maldições hereditárias. Não sei por que eu comprei esse título, não sabia o que era, tava com aquela sede, li, e eu entendi que realmente tinha essa questão na minha família. Maldições hereditárias. Então eu tinha um medo, eu tinha aquela questão de... A gente se conheceu e ele é muito... Meu marido, ele é muito decidido, ele não é nada procrastinador. Percebe-se. Ele é assim, ele quer, ele faz, ele é assim. Então comigo também foi assim, ele me chamou para um café. Aham. E a gente nunca nem nada. Ele me chamou para um café, começamos a conversar e ele falou, eu vou casar com você. Ele olhou desse jeito para mim e falou, eu vou casar com você. Você é a mulher que eu estava procurando. E eu cheguei, regalei os olhos. Aí eu fiquei pensando, Senhor, sozinha comigo. Ele quer casar comigo. Então, se ele quer casar comigo, se não for história, né? E aquele medo. Então, eu vou levar ele pra igreja. Vou levar ele pra igreja porque lá é o lugar que vai dar certo. Se for pra dar certo, é lá. Vou levá-lo a Jesus. E aí, se for pra dar certo, a coisa vai acontecer. Se não der certo, uma alma pra Jesus. Amém. Olha só a estratégia, mas olha só. Ela ganhou ele para Jesus e ganhou ele para ela, né? Olha só que bênção, né? O negócio deu certo. Tudo que faltava nele, porque ele é uma pessoa fantástica, uma pessoa que eu o admiro primeiro como homem. Eu sempre falo isso, que também o segredo do casamento é você admirar aquela pessoa que está do seu lado como pessoa, como homem. Eu falo que se ele não fosse meu marido e eu o encontrasse em algum lugar por questões de trabalho ou qualquer coisa, eu o admiraria como homem, porque ele é uma pessoa fantástica, uma pessoa assim que tem valores que eu admiro, é um homem que sabe se portar nos negócios, em tudo que ele faz, é um bom pai. Então, eu o admiro como pessoa. Então, nos casamos. O tripé do amor, né? Respeito, admiração e confiança, né? Glória a Deus por esse contexto. E ele me falou também, né, que você que tinha, né, assim, American Dreams, ganhar em dólar, pelo jeito você também é muito empreendedora, né? Deus não une pessoas, Deus une propósitos. E nesse propósito, eu louvo a Deus que vocês estão aqui. Vocês estão há exatamente quanto tempo aqui nos Estados Unidos e como foi que você trouxe ele? Mas antes de você falar como você trouxe ele, como foi? Me fala um pouco sobre sua formação no seu direito. Eu sou advogada, né? Me formei em 2013 em Brasília. E hoje eu sou especialista na área de privacidade e proteção de dados, essa área digital, né? Do direito digital, que está muito... inteligência artificial, que está muito em alta hoje em dia, né? A gente fala muito, então, e é uma área que acaba sendo global, né? Eu fiz essa especialização no Brasil, mas a gente tem que estar sempre se atualizando no mundo, porque todo dia tem uma novidade nessa área. A gente saiu de várias coisas, agora o assunto do momento é a inteligência artificial. Elon e Musk. Aí, com essa questão dos dados pessoais, porque também choca um pouco os princípios, então é uma área que está em plena expansão e eu atuo nessa área. E também nessa área empresarial, de consultoria empresarial.
e gosto muito de atuar. Eu prefiro até atuar na área consultiva do que na área mais litigiosa ali, porque a área consultiva me traz mais alegria de você ir buscar os caminhos numa empresa. Então, sempre do lado do meu marido. A gente começou a Prime juntos, lá no Brasil, a nossa primeira empresa, nós começamos juntos, e sempre foi um projeto assim, ele lá, eu caio, e um cai aqui, o outro levanta, vamos em oração, vamos indo, vamos caminhando, e aí chegamos até aqui. E como foi teu sonho de vir para os Estados Unidos? Como que foi que deu essa vontade? Até mesmo para a galera que está no Brasil, né, ou que estão aqui. Assim, eu já percebi que vocês são um casal, uma família próspera, e a prosperidade, mais uma vez eu lembro, prosperidade é ausência de necessidade, né? Aqui na América eu confesso, né, sou pastor há muitos anos aqui, e tem pessoas aqui que é tão pobre, mas tão pobre, Dai, que só tem dinheiro. Né? Então, claro, o dinheiro é muito bom, mas mais importante do que dinheiro é você ser próspero. E prosperidade, como nós sabemos, biblicamente, é a ausência de necessidade, né? Engraçado que Deus trabalhava nos meus inconformismos com o meu marido em todas as situações. A gente começou a Prime porque a gente estava atuando numa área e aí ele pedia para eu mandar mensagens por celular para fazer uma divulgação. E aí teve um dia que eu tinha que mandar para uma lista de 2.000 pessoas ali no dedo uma mensagem. Eu falei, não é possível. Deve ter um software que faz isso de forma automática. Aí ele captou, ele falou, procurou o software, daqui a pouco a gente estava ali trabalhando com o software mais avançado, prestando serviço no Brasil inteiro. Então foi sempre esses inconformismos, né? E aqui nós já estávamos atuando no Brasil com as nossas empresas, e aí quando eu viajava para cá, porque a gente passou a vir anualmente, passear, Disney, Miami, qualquer coisa. Lua de mel em Nova York. Lua de mel. E aí eu ficava assim, indignada, porque como assim o meu dinheiro vale tão pouco? Eu ficava assim, não, eu vou comprar uma coisa, tem que multiplicar por 5. Aí aquele bem fica extremamente caro. Eu falei, não é possível, a gente tem que... Amor, não dá. A gente tem que dar um jeito de ganhar em dólar, porque não tem como. E ele ficava olhando assim pra mim, como assim? O que ela tá falando? Como é que a gente vai ganhar em dólar? E aí, em um dado momento, por conta da Maraia, né, que é minha enteada, ela veio primeiro. E nessas idas e vindas que a gente acabou vindo por conta dela, porque o Alexandre vinha até para que ela não ficasse tão sozinha aqui, vivendo o sonho americano, ele vinha. Aí, a primeira vez que ela veio, viemos todos para acompanhar esse início dela. E aí, o meu marido, muito empreendedor, muito inteligente, muito sábio, ele começou a olhar tudo, observava os caminhos, o que estava acontecendo. E aí ele surgiu a ideia de empreender. E aí ele empreende lá, eu oro aqui, vai amor, vamos indo, vai dar certo. Vamos em oração, vamos chegando em cada passo, step by step. Step by step. Em oração, em jejum, e colocando as metas, porque a gente tem que também colocar isso em prática, porque, né, senão fica só ali um sonho. O meu pai falava assim, né, quem sonha... Quem sonha é bicheiro, né? Quem se dá bem com sonho é bicheiro, né? Exatamente. E eu, quando eu era criança, né? No 100 ainda, eu falava assim, o sonho acabou, mas ainda tem pão doce. Então, tem que sonhar, mas o sonho sem ação é loucura. Sonho e ação se torna realidade. E aí estamos aqui há 8 meses. Só 8 meses. E como está a empresa? Tá indo super bem, estamos caminhando. Cada dia é uma coisa nova, porque a gente tá aprendendo, é como se a gente começasse do zero mesmo. Por mais que a gente tenha a nossa experiência do Brasil, aqui é outra legislação, aqui são outras realidades, aqui a gente tem que se adaptar ao mercado daqui, entender o que funciona, o que não funciona. Então, tudo isso a gente está vindo e caminhando, todo dia é um ensinamento novo, porque imigrar, às vezes as pessoas também olham só pelo lado, acham que é só, né? Mas a gente também tem ali a adaptação, a uma nova cultura, até a questão climática, envolve tudo isso, né? E a gente buscando sempre essa questão de estar certinho, de legalizar tudo certinho, a empresa, para não pagar os impostos. Inclusive, isso é muito importante. Eu vi uma consultora na internet falando sobre essa questão imigratória que a gente está vivendo aqui. Uma situação bem complicada para a comunidade brasileira e para todos os imigrantes, e foi o vídeo que eu mais me identifiquei pela verdade que ela trouxe.
que é justamente isso, que muitas das vezes a gente que é da comunidade brasileira, ou até hispana, enfim, a gente vem como imigrante, e aí a gente, ao longo dos anos, muita gente foi vindo, mas fica, aí vem, empreende, ganha em dólar, mas não quer se legalizar, não quer pagar o imposto, colocar a empresa certinha, contratar um funcionário mesmo, pelas regras americanas, para que todo mundo pague seu imposto. E essa conta um dia chega. Infelizmente, tá aí. Uma linha dura, um pouco mais complicada, porque o Estado não vai dar conta de tudo isso. A gente aqui precisa também colaborar, entender que a gente está aqui, que é um país, que a gente precisa estar pensando, está tudo certinho para que a gente possa evoluir como empresa. A gente tem gente que às vezes não quer crescer para não pagar o imposto. Isso até no Brasil. Isso é escassez. É uma mente de escassez, né? É uma mente de escassez. Eu quero pagar muitos milhares seja dólares ou de reais, de impostos, porque isso quer dizer que o meu faturamento... Está na no Brasil, a gente tem uma outra questão, porque a questão dos impostos e a questão tributária do Brasil não é muito atrativa, aí já é uma outra... Além de ser, não é ser atrativa, é injusta. E, por exemplo, assim, o dinheiro que você vê aqui nos Estados Unidos, ela é empreendido que nem Massachusetts, mãe Massachusetts, né? Porque tem Medicare, tem as melhores, tem segurança, tem educação. Infelizmente, no Brasil ou nos países latinos, o dinheiro que você paga para imposto é corrupção, né? Então aqui as pessoas têm que entender que tem que sair dessa mente de corrupção também. E você vive num país próspero, abençoado, mas você tem que ser próspero, abençoado. Exatamente. E vale a pena pagar porque tem o retorno. Tem o retorno, você a gente vê o retorno, a gente vê que a gente aqui tem segurança, tem tudo isso. Então a comunidade precisa entender e passar por essa fase que tá vivendo de instabilidade na questão imigratória, mas olhar para isso. O que eu poderia estar melhorando? O que a minha cabeça está ali na escassez ainda? Por que eu não abro uma empresa? Por que eu não legalizo direitinho? Pago os impostos da empresa? Contrato funcionário da forma que tem que ser? Para quê? Para que é isso que o americano tem resistência, às vezes, com o imigrante. Porque, às vezes, a gente vem e pega tudo e não está contribuindo, né? Não tem uma simbiose. Exatamente. São parasitas, né? Desculpe falar assim, porque eu sou imigrante e, realmente, se você não tem uma mentalidade de prosperidade, de justiça, porque também é justiça, porque, vou te contar, vou abrir outra, né? Eu estou morando agora na Flórida, eu fico um pouco constrangido, porque a maioria das pessoas lá na Flórida não tem seguro de saúde como tem aqui em Massachusetts. Exatamente. A galera continua mantendo muitas vezes documento aqui, morando lá, porque aqui tem as coisas de graça. Só que está errado, não está certo, né? Então, a Bíblia fala, ser fiel no pouco, sobre muito te colocarei. E é uma questão de princípio. Quando você faz o princípio certo, o resultado vai ser maravilhoso. Exatamente. Falar nisso, amiga, para nós fecharmos, me fala, dentro do tema, né, dos 4 sabotadores da prosperidade, o conformismo, mente e escassez, procrastinação e ingratidão. Você já falou sobre a mente e escassez que você passou na sua infância, mas no atual momento, assim, qual foi o desafio para você desses 4 sabotadores? Você falou também da questão do medo, que eu achei muito interessante, que também está ligado, né, interiormente, talvez todos esses se manifestem por causa do medo. Para você hoje, qual foi o desafio e como você venceu? Eu acho que eu posso falar um pouco de procrastinação, pastor, porque eu acho que em algum momento da minha vida eu fui procrastinadora. Porque eu acho que isso tem a ver, lendo os livros dos quais eu já li ao longo da vida, tem até a ver com essa coisa da paternidade. Porque muitas vezes você se bloqueia. Você tem um projeto, você sabe o potencial daquilo e você mesmo se sabota na procrastinação. Eu acho que isso, quando a gente consegue colocar em frente ali, consegue entender que não, eu vou fazer, apesar de estar aqui, tudo meio que fluindo contra, parece que você está indo contra ali, um fluxo ali, mas vencer a procrastinação, eu acho que é importante. E eu acho que eu venci muitas vezes na minha vida. E é uma constante, né? Porque a gente não é perfeito. Então, todo dia a gente tem que ir ali pensando por que eu tenho esse pensamento. Será que eu estou procrastinando? Será que eu estou com a escassez? Então, todo dia você vai se revelando, né? Deus vai também trazendo à tona ali o que a gente ainda tem ali para ser curado, para ser melhorado, né? Todos nós estamos, né, crescendo a cada dia. Eu gosto muito de pensar, né, no que eu falei com o teu esposo também.
a zona de conforto é o lugar onde você vive e teus sonhos morrem. A zona de conflito é o lugar que você morre e os seus sonhos vivem, né? Então, é autorresponsabilidade né, autoconhecimento também. Por exemplo, assim, essa questão que você levantou agora é muito séria. Todo mundo que tem a escassez do amor, ou que foi, de certa forma, rejeitado ou abandonado, ela gira em torno do abandono, ela gira em torno do abandono, daquilo que você foi rejeitado. Você, às vezes, está tendo um comportamento, quando você vai se autoanalisar, é a raiz daquela rejeição. Então, você tem uma reação a alguma coisa, e aí quando você vai bem entender aquilo, aprofundar naquela sua reação, ou naquilo que te faltou ali, tem raiz lá na sua identidade, naquela sua identidade, naquilo que faltou. Que faltou. Então, a gente tem... É uma constante. É todo dia se lapidando um pouquinho mais, Jesus trazendo a luz, olha, melhor aqui, né? Maravilha. Então, agora vou deixar você fazer, né, as suas considerações finais. Doutora, né, advogada, excelente mãe, empresária, welcome. Seja muito bem-vindo aos Estados Unidos da América. Que os sonhos de Deus se concretizem na sua vida, na vida da sua família. E muito obrigado pelo seu tempo, né? Eu tenho certeza que todos os amigos foram abençoados com a sua presença. Considerações finais. E hoje eu quero orar no final do nosso programa. Amém. Vamos orar, pastor. As minhas considerações finais é falar que, sim, às vezes, assim, a gente desacredita de nós mesmos, mas uma menina ali que não tinha nenhuma perspectiva de nada, que nasceu ali numa região de Brasília, em Sobradinho, que eu sou da minha cidade, satélite, e nasci ali sem nenhuma perspectiva, com a ausência paterna, me sentia tão desmerecedora de tudo, não me sentia capaz para nada, apesar de ter um ímpeto para estudar, apesar de ter tudo aquilo, tinha sempre aquela feridinha que me puxava. E eu acredito que quando a gente vence a nós mesmos e essa bagagem que a gente não escolhe vir assim, a gente não escolhe vir de uma família que às vezes teve um caminho que não foi tão legal, mas é possível viver os sonhos em Deus, porque Deus restaura, Deus traz à mente aquilo que a gente nem sabia que era sonho. Eu me lembro até que quando eu fui a primeira vez na Disney, eu acho que eu nem sonhava ir ali, porque eu era tão escasso que eu nem sonhava estar ali. Então, quando eu entrei a primeira vez lá, eu cheguei a me emocionar, porque dentro de mim, ali no subconsciente, tinha assim esse sonho, e eu não sabia, porque eu assistia e eu nem me conectava. Me assistia ali num jornal, em alguma coisa, em um programa, e aí a gente se sente tão ali, tão distante, que a gente não ousa nem sonhar. E aí, o meu recado é esse: ousem sonhar e entregue os seus sonhos para aquele que tudo pode, que tudo vê. Às vezes a gente está ali escondidinho e ele nos encontra, assim como encontrou Davi, por trás das malhadas. Então, a gente pode sim ser encontrado por Deus e fazer diferente do que a nossa família ousou sonhar. É isso. Obrigado, doutora. Obrigado por esse tempo. Eu quero fechar fazendo um convite para você, para o Alex, né? Eu falo com toda, né? A Dai e Alex, na maior intimidade. Eu quero convidar vocês. Eu vou fazer 50 anos. Amém. Dia 10 de setembro desse ano. E eu vou estar batizando o Emanuel, meu filho, em Israel. E eu já quero fazer um convite para você e teu esposo estar indo conosco para a nossa caravana para Israel nesse ano. E foi maravilhoso esse tempo de conversa. Criou um ritual muito bom, porque a gente sabe de onde a gente veio. A gente sabe de onde a gente veio, verdade. O importante é que a gente sabe onde a gente vai chegar, que é em Cristo. Amém. E é tão legal que, independente do ninho, não importa o ninho, o importante é que nós somos águias e somos filhos do Eterno. Fecha esse tempo, então, lembrando o Salmo 1, que diz: bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Aleluia, amém. Aqui está uma empresária, uma mãe, uma mulher, uma doutora, que tem prosperado, porque ela tem realmente buscado essa bem-aventurança e está alicerçado com pessoas que te levam a um lugar melhor.
Eu já quero agradecer a tia Irene, que eu tinha 4 para 5 anos e eu ia nas quintas-feiras na igreja e quem era visita recebia uma bala. Eu fui visita quase um mês, né? Quem está visitando? E o primeiro versículo que eu aprendi foi Mateus 28:20. Eis que estou convosco todos os dias. Eu quero agradecer a sua mentora, a essa mulher que te levou a fazer direito e que te levou a Cristo. Amém, eu também sou muito grata. Como é o nome dela? É a doutora Clarice, ela é uma dentista odontopediatra. Odonto. Muito. Doutora Clarice, teu galardão está no céu. Eu quero orar hoje. Amém. Senhor Deus, eu quero te agradecer, Amém, Pai, por esse Jesus. privilégio de estarmos nesse momento aberto, nesse Amém, podcast, Jesus. e de acordo com a tua palavra que diz que o Senhor não une pessoa, tu une propósito. Eu sei, Deus querido, que tem visto estão sendo impactados com esse trabalho maravilhoso. Eu quero te pedir agora, Deus, que essa vida em abundância que um dia Dai encontrou, um dia eu encontrei, esse Pai amoroso que nos ama, que nos cuida, pode estar abraçando agora cada irmão e irmã. Deus, eu quero orar nesta tarde, Deus, nessa tarde na Nova Zelândia, nesta manhã na China, não importa o momento, nessa noite aqui na América, eu quero orar e pedir, Deus, que o Senhor tire agora toda a ansiedade, toda a preocupação, que as pessoas possam entender que elas estão nas mãos do oleiro. Podemos ser barros, mas não importa o barro, o importante é estar na mão do oleiro. Nos faça um vaso de acordo com a tua vontade. Tira, Senhor, toda a ansiedade, toda a preocupação com imigração, com deportação, e que essas pessoas possam sonhar o sonho de Deus e prosperar naquilo que foram chamados. Eu oro e abençoo todos os amigos e irmãos e declaro vida e vida e abundância no nome de Jesus. Assim oramos, te agradecemos, Paizinho. Amém. Amém. Deus abençoe vocês. Próxima terça-feira, estamos no nosso programa É Vivo Que Te Quero Ver. Um abraço a toda a equipe do Brazilian Times, um abraço a todos os amigos que estão conosco e deixe suas mensagens aqui e precisando de nós, conte conosco também. Um beijo no coração, tamo juntos. Tchau, tchau. Obrigada, pastor. Obrigado, doutora. Foi uma bênção.